Olá, minha gente, boa tarde. Hoje eu consegui marcar o horário e entrar no horário. As crianças estão na escola, então hoje eu consegui fazer programado. Aqui em casa, a maioria das coisas eu não consigo fazer programado, mas glória a Deus, hoje eu consegui. E assim, algumas pessoas me perguntaram, as lives eu tô salvando, deixando no Instagram, também tô subindo no YouTube, porque às vezes é ruim você ouvir depois no Instagram, né? Pausar, então não dá, então é mais fácil às vezes ouvir pelo YouTube depois. Então eu tô subindo lá, o YouTube tem o mesmo nome que o meu Instagram, que é o simplesmente_filhas. Então, todos os vídeos que eu tenho gravado falando do livro também estão lá no YouTube também, para quem quiser ouvir dirigindo, ouvindo depois, tá bom? É um desafio para mim falar no ao vivo, é muito difícil. Para mim seria mais fácil gravar, depois editar e colocar lá no YouTube, enfim. Mas o Senhor me deu esse desafio de falar por aqui. A minha vontade era de reunir muitas mulheres e a gente repartir sobre esse livro. Eu falo que esse livro para mim tem sido um divisor de águas. Mas vamos lá. Hoje o tema do capítulo fala sobre o tempo de espera, né? E para todas nós, com certeza, nós estamos esperando por algo. Né? Sempre nós estamos esperando por algo, por uma promessa, por alguma situação que a gente está esperando que se resolva, um problema, uma conversão, uma enfermidade, seja o que for. Nós sempre estamos esperando por algo. E nessa parte do capítulo, ainda falando sobre medos, agora falando sobre o tempo de espera, que também entra nessa situação dos medos em relação quando nós estamos esperando. Para quem tem o livro, né, que eu sei que tem pessoas aqui que compraram esse livro, eu tô na página 128 do livro. Para quem também não sabe qual é o livro Você Vai Dar Conta, que é esse livro aqui, da Thalita Pereira. Eu ganhei de presente, foi um presentão de uma irmã maravilhosa, usada por Deus, para me presentear com esse livro no momento aonde eu estava e ainda estou num período de espera e de desafios, né? Para quem me segue, sabe, né, que o meu filho foi diagnosticado com autismo, ele tem 4 anos, e confesso que foi um baque, mas temos aprendido a cada dia nesse tempo de espera. Então vamos lá mergulhar em mais uma jornada falando sobre esse livro que com Deus você vai dar conta. O tempo da espera. Lidar com o medo também discernir o tempo. Cada cultura lida com o tempo de forma diferente. A verdade é que Deus também lida conosco de forma única, quando o assunto é o tempo. Costumo dizer que Deus diz que vai chegar à nossa casa, mas não avisa o dia e nem a hora. É na espera ou na dificuldade de vivê-la que o medo pode criar raízes em nós. Um ditado famoso diz, que é muito conhecido, mente vazia, oficina do diabo. E isso faz muito sentido no tempo da espera. Se não vivemos bem o tempo do silêncio de Deus, que é o tempo da espera, o diabo tenta influenciar nossos pensamentos e fazer crescer em nós sentimentos de insegurança e medo. Nesse momento, damos vazão a questionamentos como: se Deus não me respondeu até agora, então
ele não vai mais me responder. Já esperei tempo suficiente, agora eu preciso fazer alguma coisa. Acho que no fim das contas, eu estou sozinha mesmo. E se Deus não fizer, o que vai acontecer? Então são questionamentos que nós temos no tempo da espera, onde a gente começa a perceber que está demorando muito aquilo que nós tanto esperamos, tanto queremos. Certa vez ouvi que o silêncio de Deus, na verdade, são respostas. Mas como assim? Você deve estar se perguntando e eu respondo. Se as crises provam nossa convicção, as esperas provam nosso caminho. Precisamos entender que quando estamos orando e esperando algo de Deus, há uma questão muito mais importante para Ele do que a simples resposta que Ele vai nos dar. Deus está muito mais interessado no nosso coração do que na nossa bênção. Ele está muito mais interessado no nosso relacionamento com Ele do que com o nosso conforto. Muito mais interessado na nossa jornada de vida como seus filhos do que com o que estamos levando na bagagem. Oswaldo Chambers escreveu: Deus lhe dará as bênçãos que você pedir, se você se recusar a ir adiante sem elas. Mas o seu silêncio é o sinal de que Ele o está levando para um entendimento ainda mais maravilhoso sobre a sua pessoa. Se Deus está em silêncio, então você pode começar a adorá-lo, porque isso é um sinal de que Ele está levando você a níveis mais profundos de intimidade com Ele. Você está no caminho certo. O destino são os propósitos de Deus para a sua vida. Então, como viver o tempo de espera de forma que o veneno do medo não comece a ganhar espaço dentro de nós? Eu gostaria de citar 3 atitudes primordiais para isso. No tempo da espera, nunca se esqueça de descansar, adorar e aprender. Uma das coisas que me fez lembrar quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei muito de quando eu perdi um filho, né? Quando eu tive um aborto, no caso, né? Que não deixa de ser uma perda de um filho. Eu já estava com 3 meses de gestação e quando eu cheguei no 3º mês, o ultrassom, o bebê não tinha se formado totalmente e o coraçãozinho dele já não batia mais. Para mim foi um baque muito grande, porque era a minha primeira gestação. Então, eu tive, no meu caso, não precisou fazer curetagem. Eu tive que tomar uma medicação e expulsar o feto. Então, foi a madrugada inteira sentindo dores, até que eu consegui expulsar o feto. Gente, é uma experiência muito dolorida para quem viveu. No meu caso foi muito difícil, porque era uma gravidez muito desejada, foi muito planejada, foi muito difícil, né? A maneira como tudo aconteceu. E depois disso eu precisei ficar 6 meses, né? Me cuidando, não poderia nesse período engravidar novamente. E aí vem muitos medos, né? A gente pensa, será que eu vou conseguir engravidar? Será que eu vou conseguir ter filho? Enfim, depois disso, quando eu já estava liberada e aí engravidei, aí vem o medo, será que eu vou passar por tudo isso de novo? E aí, assim, foram uns 3 meses de gestação que eu não conseguia curtir a gravidez, porque eu ficava o tempo todo com medo de novamente acontecer aquilo. Eu lembro que quando eu fui pro ultrassom do 3º mês, eu tinha tanto medo de não conseguir ouvir o coração do bebê bater,
Eu estava tão nervosa, né? O médico já sabia do que tinha acontecido comigo. E ele falou, ó, calma, né? Vai dar tudo certo. E deu tudo certo, né? Hoje meu filho tá aí, tem 8 anos, tem um outro de 4, né? Mas o tempo da espera é algo que realmente Deus quer trabalhar em nós. Como nós realmente estamos diante da nossa confiança, diante da nossa fé, diante do descansar em Deus, que a gente cansa de dizer, a gente sabe, não, vamos descansar em Deus, eu tenho fé, eu tenho convicção. A gente tem frases prontas, né? Ah, não, Deus está no controle, Ele está no trono, Ele reina, e a gente sabe. Mas quando as coisas ocorrem, é aonde realmente vai denunciar em nós. Se a gente realmente tem a fé, tem a convicção, se a gente vai realmente entrar no descanso de Deus ou não, se a gente vai se desesperar, o que que... Então foi assim, um período muito difícil para mim, né? Muito difícil. Descanse, adore e aprenda. Há situações em que pensamos que a única solução é desistir. Na verdade, a solução é descansar. Uma mãe que passou a noite toda acordada para alimentar o bebê, não acorda no outro dia entregando a criança para outro criar, não é mesmo? Sabe o que ela faz? Aproveita o sono do bebê para descansar com ele. O problema é que aprendemos a, entre aspas, amar a produtividade. Não há nada de errado em se cansar e até deixar de ser útil a alguém por um período. Aprenda a descansar, mesmo em meio à tempestade da vida. Para nós que somos mães é bem difícil. Eu falo que quando eu tinha, né, o bebê era, né, quando o Lorenzo, o Lucas eram bebezinhos, quando a gente está naquele período de que o bebê dorme, a gente não sabe o que faz. Se a gente vai tomar banho, se a gente come, se a gente vai lá lavar a louça que ficou lá, ou se a gente dorme, né? É muito difícil. Mas em todos os sentidos da nossa vida, a gente acaba sempre querendo produzir, a gente sempre acaba querendo correr atrás de algo, a gente sempre quer estar fazendo algo. Mesmo quando a gente diz assim, não, eu estou esperando em Deus, mas será que realmente nós estamos esperando em Deus? Ou a gente está dando um jeitinho para tentar conseguir diminuir o tempo da espera? Os atalhos que muitas vezes a gente quer dar e não quer colocar o controle na mão do Senhor. A gente ainda pega, dá, mas a gente fica segurando a ponta do controle ainda. A gente não quer dar totalmente para o Senhor. E isso é algo que Deus quer nos ensinar. Enquanto você espera, aprenda também a adorar. Satanás era um anjo. E se é algo que os anjos entendem é a adoração. Desde que foi banido do céu, o intuito de Satanás continua o mesmo, ser igual a Deus. E se adoramos a Deus por meio de louvores, podemos adorar ao diabo por meio da nossa murmuração. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, uau, meu Deus, né? Vou até repetir. Se adoramos a Deus por meio de louvores, podemos adorar ao diabo por meio da murmuração. Ou seja, quando nós murmuramos, nós estamos adorando ao diabo. E isso é muito sério, é muito sério. E eu falo isso porque, por muitas vezes, eu me pego murmurando. Em situações até corriqueiras da nossa casa. Corriqueira, vou abrir um parênteses aqui. Houve um período da minha vida, assim, que eu trabalhava, né? E Deus me pediu o meu trabalho. Deus pediu que eu ficasse em casa. E foi muito difícil. E foi logo depois do meu aborto. Deus falou comigo que era para eu abrir mão do meu trabalho. Era para eu ficar em casa. E para o meu marido foi bem difícil isso, para ele entender. Mas eu precisava da bênção dele para poder fazer isso. E com muito custo, depois de muita conversa, muita oração, ele me abençoou.
E assim, foi um período bem difícil, porque eu trabalhava e tudo mais, enfim, tava ali na ativa, né, trabalhando. Bom, passou-se uns anos, vieram os filhos e tudo mais, né? E de uns tempos, eu comecei a reclamar muito. Eu reclamava da desordem da casa, eu reclamava da bagunça dos brinquedos, eu reclamava da louça, eu reclamava das roupas, eu reclamava de tudo. Teve um período que eu só reclamava. Até o dia que Deus puxou a minha orelha e falou comigo: por que você está reclamando? Você pediu tanto para mim que queria ficar em casa, que você queria cuidar dos seus filhos, que você queria cuidar da sua casa, que você não queria mais trabalhar fora. Você pediu para que eu suprisse isso e eu supri. Porque na época que eu entreguei o meu trabalho, que eu saí do meu trabalho, que eu ajudava o meu marido financeiramente, eu fiz pela fé, porque realmente eu não podia. Mas Deus me pediu. E eu entreguei. Eu lembro que meses depois, o meu marido teve uma bonificação no trabalho e ele teve um aumento de salário. E o aumento de salário dele era exatamente o valor do meu salário. Um pouco mais até. Então assim, Deus supriu. E depois de um tempo, com filhos já, assim, eu reclamando. E aí Deus me lembrou: por que você está reclamando? Você me pediu, eu te dei exatamente o que você me pediu. Há tantas mulheres que acordam cedo, pegam um ônibus, vão chorando deixar o seu filho na creche, querendo ficar em casa. E você está em casa e você está reclamando do brinquedo que está jogado, da louça, da bagunça. Gente, eu chorei tanto naquele dia. Tanto. E eu só falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu não tenho motivos para reclamar. E eu tô aqui reclamando. E muitas vezes a gente se pega reclamando de coisas tão pequenas. Tão pequenas. E quando eu li isso, que a murmuração é uma adoração ao diabo, gente, isso me... Uau, meu Deus. Todas as vezes que eu paro para pensar, quando vem na minha boca de querer murmurar por algo, meu Deus, ainda vem, né? Mas eu tenho me policiado muito mais, porque isso é muito sério. A murmuração, ela gera em nós um vício, e isso vai transbordando uma ingratidão. Às vezes a gente reclama por coisas tão pequenas, né? Isso é muito sério. Tantas pessoas tocam a música preferida do diabo enquanto estão em um tempo de espera. Se esse é o seu caso, está na hora de mudar de atitude. A adoração cria em nós raízes profundas, faz que sejamos capazes de viver o futuro que Deus reservou para nós. Preste atenção nisto. O bambu chinês é uma espécie de planta que por 4 anos não passa de um pequeno broto. Porém, é nesse período que ele lança raízes profundas no solo, e no 5º ano, em questão de semanas, o bambu chinês cresce até atingir quase 30 metros de altura. O seu tempo de espera deve ser assim também, profundo na adoração, até o tempo favorável para o seu crescimento. Então, no tempo de espera, Deus tem me ensinado muito isso. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. E quando eu falo isso, não é só de música, não. É a nossa vida. É nós transbordarmos daquilo que está dentro de nós. Uma gratidão. Senhor, obrigada. Sabe? Deus há muito tempo tem me ensinado a agradecer por tudo. Por coisas pequenas. Obrigada, Senhor. Acordei, estou respirando. Estou indo para o chuveiro tomar um banho quentinho.
eu tenho um sabonete, eu tenho uma comida na minha geladeira. E às vezes a gente reclama porque está comendo a mesma comida, porque a gente está reclamando porque hoje é ovo. E Deus tem me ensinado, obrigada, Senhor. Deus tem me ensinado a olhar as pequenininhas coisas que o Senhor faz no meu dia. E eu agradeço, gente, por tudo. Por tudo. Até às vezes já aconteceu de eu estar na rua, o tempo tá fechado. E eu falo, Senhor, deixa eu chegar em casa para eu não tomar banho com essa chuva, porque eu tô sem guarda-chuva, Senhor. E eu chego em casa e só chove depois que eu chego. Eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada pelo cuidado do Senhor, porque o Senhor nem deixou eu me molhar na chuva. Sabe, coisas tão bobas que a gente não dá valor? Coisas, cuidados de Deus que Deus faz com a gente e que a gente não agradece, passa despercebido. Porque a gente vive na correria e a gente não agradece. E Deus tem me ensinado a não murmurar. Não murmura. Não murmura. Agradece. É tão difícil, quando a gente está passando por um aperto, a gente ter nos nossos lábios gratidão. É muito difícil, mas Deus quer nos ensinar a sermos gratos por tudo. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Rendei graças ao Senhor por tudo. É por tudo. Por fim, o tempo da espera é uma oportunidade única e gigante para aprender. A jornada é mais importante que o destino. Se você pensar sobre a vida de Jesus, ele passou apenas 10% do seu tempo na terra, no seu ministério. O que ele fez durante os 90% do tempo? Cresceu e aprendeu. E às vezes a gente quer pular esse processo, né? A gente já quer fazer. A gente já quer fazer algo. Mas será que nós já estamos prontos para fazer algo? E quando eu falo isso, eu já falo isso na parte ministerial. Será que a gente já está pronto para fazer aquilo que a gente quer fazer? Muitas vezes não. Ainda leva tempo para amadurecer tudo aquilo que Deus ainda quer fazer, usar as nossas vidas. Muitas de nós às vezes tem muita sede de querermos ser instrumento nas mãos do Senhor onde nós estamos. Mas existe um tempo até que isso ocorra. E às vezes até isso a gente quer pular o processo. Quando José e Maria o perderam em Jerusalém, no templo, Jesus tinha 12 anos. Ele foi encontrado entre os mestres da lei dentro do templo, que era um lugar de aprendizagem. Além disso, Jesus também aprendeu o ofício de carpinteiro. Há valor no aprendizado. Existem riquezas profundas para se aprender no seu tempo de espera. Se você está vivendo sua espera em descanso, adoração e aprendizado, o medo não terá como ganhar espaço na sua mente e no seu coração. Olha só que lindo isso, né? Se nós estamos descansando, adorando e aprendendo, vai ser muito difícil o diabo ter espaço para lançar as setas dele. E mesmo que ele lance, a gente logo já vai discernir e vai mandar ele embora. Próximo capítulo, próximo texto, fala: entregue o controle. Aí é que tá. A gente entregar o controle. Vencer o medo também significa entregar o controle. Entregar o controle a Deus é um passo de fé e maturidade que nos faz livres de todo medo e nos posiciona para viver um futuro extraordinário. Ter fé é uma decisão. Decidir crer em Deus é o primeiro passo para viver um futuro favorável. Enquanto decidir crer na própria força pode custar muito caro. Quando você pensar que a única pessoa que já deu piti com Deus porque não entendeu o que ele estava fazendo, lembre-se deste versículo. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz:
este seu vaso não tem alça. Isaías 45:9. Quando não entendemos o que está acontecendo no presente, uma das nossas primeiras reações é ter medo do futuro. É quando temos medo do futuro, achamos que podemos, entre aspas, ensinar a Deus a trabalhar. Todas nós já demos um piti com Deus. Eu já dei. Em momentos na minha vida em que eu disse para Deus, Deus, não, tá errado isso aí. Tá errado. Já discuti com Deus. Logo nós, assim como uma criança de 2 anos não pode ensinar um físico sobre a teoria da relatividade, eu e você não temos a capacidade de dizer a Deus como Ele deve agir. Quando você compreender que a sabedoria do Senhor é infinitamente superior, sua fé o levará a lugares que você jamais imaginou. O que tem travado muitos destinos não é a falta de fé, mas é a falta do exercício da fé. O nome do livro é Com Deus Você Vai Dar Conta. É esse livro aqui, ó. Com Deus Você Vai Dar Conta, da Thalita Pereira. O que tem travado muitos destinos não é a falta de fé, mas a falta do exercício da fé. Não podemos viver como, entre aspas, cristãos ateus, como descreve o pastor Craig Groeschel. Esse autor diz que cremos em Deus, mas vivemos como se isso não fosse verdade. O mundo espera de nós algo maior do que temos vivido. Seus colegas de trabalho, por exemplo, podem até não confessar, mas quando estão com medo do futuro, esperam que você tenha uma palavra de ânimo. Olha só, que interessante, né? Às vezes a gente está no meio de pessoas, no meio do trabalho de pessoas que a gente conhece, ou dos nossos familiares, dos nossos parentes, que sabem que nós somos cristãos. Isso já aconteceu comigo. E às vezes a pessoa vem falar alguma coisa pra você, tá passando por alguma luta, e ele espera de nós uma palavra de conforto. A gente acha que não, mas eles esperam. Porque por mais que eles até não creem ou não conhecem o Deus que a gente serve, mas a nossa vida fala. E por muitas vezes, pessoas que não são cristãs, pessoas que já me pediram conselhos. Eu falo, nossa Senhor, mas por que essa pessoa está me pedindo conselho? Porque ela vê em nós a vida de Cristo. Então ela espera de nós uma palavra, muitas vezes de conforto, e às vezes a gente não dá. A gente meio que se desatenta para isso. E a gente precisa estar muito atento às pessoas que estão ao nosso redor, para nós sermos canal de bênção para a vida dessas pessoas também. Esse livro é maravilhoso, Rossi, né? Rossi Lima, que eu comprei e chegou hoje. Meu, é lindo. Você vai mergulhar. Os primeiros capítulos eu só chorei. Eu choro toda vez que eu leio um capítulo dele. E assim, para mim tá sendo maravilhoso reler alguns tópicos que eu anotei para passar para vocês, porque isso só vai ativando mais em mim, sabe, a força, a alegria nele. Isso tem me ajudado muito. E aí vem uma pergunta aqui: você crê mesmo no amanhã? A existência de Deus acalma os seus temores? Lembre-se das palavras de Paulo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E a entrega do controle, eu falo assim que é algo muito difícil, muito difícil. Hoje, assim, eu tenho vivido isso com meu filho Lucas, de 4 anos, como eu falei, diagnosticado como autista. E hoje, assim, ele faz terapia, a gente já vê uma melhora em muitas coisas, mas ainda há muito, Há uma grande jornada pela frente na vida dele. Ele ainda tem muitos atrasos, né? Ele não conversa com a gente.
ele não tem um diálogo, né? Ele não tem uma conversa como uma criança de 4 anos, ele não conta histórias, a gente pergunta para ele algumas coisas, ele não responde. E isso para mim, como mãe, ainda é muito difícil, porque muitas vezes eu ainda olho para as outras crianças, hoje nem tanto, mas eu olhava para as outras crianças da idade dele e via falando, mãe, isso aqui, contando histórias, contando como foi a escola e tudo mais. E por muitas vezes eu falava, Senhor, quando que eu vou ver isso? Quando que eu vou ver meu filho falar comigo, olhar nos meus olhos e conversar? Dizer para mim como é que foi as aulas, como que foi a escola. Isso ainda me dói muito. E nesses momentos em que eu vejo assim que eu tô muito triste, eu corro para os braços do Senhor. E eu tenho vivido esse tempo de espera. Eu tenho vivido um tempo de espera. Muitos questionamentos vêm, né? Senhor, ele vai conseguir ter uma vida normal? Como é que vai ser? Né? Já foram muitas perguntas que eu fiz para Deus. Em todas elas, a resposta de Deus foi: espera em mim. A vida do seu filho fui eu que formei no teu ventre. Você não me pediu um segundo filho? Eu te dei. Mas eu não te dei da forma como você queria. Eu te dei da forma que eu quis. Para trabalhar em você. Existe um propósito na vida do Lucas. Existe um propósito na sua vida, na vida do seu esposo. Então, são muitas esperas hoje que eu tenho vivido. Eu vivo uma sala de espera todos os dias na terapia, de 1 hora, 2 horas, todos os dias. Eu também tenho autismo, ainda não fala como foi na escola, mas já fala se foi legal, hein? Então, nem isso, nem isso. Ele não fala. Ele ainda é muito limitado nas palavras, não fala. Ele tem muita ecolalia, ele repete muito o que a gente fala, né? Eu falo, Lucas, tudo bem? Lucas, tudo bem? Mas ele não fala comigo, né? E isso dói muito, sabe? Mas eu tenho vivido uma espera, é uma espera, né? E Deus tem falado comigo, o controle da vida do seu filho tá nas minhas mãos. Você não confia em mim? Eu falo, confio, pai, eu confio, mas eu queria tanto que ele falasse comigo. Então eu tenho vivido uma espera. É uma espera. Eu não sei quando vai acontecer, né? Mas uma coisa eu sei, que o futuro dele tá nas mãos do Senhor, que é o Criador. Então, se eu tiver que te falar algo agora, eu não sei o que você está vivendo, qual é a espera que você está vivendo, mas o teu futuro, ou o futuro do seu filho, ou o futuro do seu marido, ou o futuro do seu trabalho, ou o futuro de uma enfermidade que você está esperando uma cura, eu não sei qual que é a tua espera, mas uma coisa eu posso dizer, o futuro está nas mãos do Criador. E tem melhor pessoa para estar no controle do que aquele que nos formou? Então eu tenho vivido essa espera. Não é fácil esperar, porque nós vivemos num mundo imediatista, como eu já falei aqui, do fast food, tudo muito rápido, né? Vai lá no iFood. Os aplicativos, é tudo muito rápido hoje. A gente não tem mais paciência para esperar nada. A gente vive numa impaciência, a gente quer tudo para ontem. Mas o Deus de ontem é o mesmo hoje. Então, o que Ele te prometeu, Ele vai te dar. Mas não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. E o tempo de espera é isso, é entregar. Senhor, eu entrego, eu tenho aprendido. Senhor, eu entrego a vida do Lucas nas tuas mãos. Eu entrego os meus medos nas tuas mãos. Eu entrego as minhas dúvidas nas tuas mãos. Senhor,
eu não tenho o que fazer, eu não sei entregar. E muitas vezes a gente precisa entregar, mas não só com a nossa boca, né? Como fala aqui, a fé, ela é exercitada. Não adianta a gente só dizer, eu tenho fé. Não, eu tenho fé de que isso vai acontecer. Ela precisa ser exercitada. Deus quer ver em nós, não só o falar, mas o nosso agir quando as coisas acontecem. Então, nesse tempo de espera, adore, busque, descanse, aprenda. Como que eu vou aprender? Nas Escrituras. Mergulhe nas Escrituras. Eu tenho feito isso toda manhã. Mergulhe nas Escrituras e Deus vai falar profundamente com você. Anota tudo que Deus vai falando com você. Vai anotando. Eu tenho feito muito isso. Depois eu vou lá olhar, falo, uau, anoto a data, mergulha. Tem muitas coisas que Deus quer te revelar nesse tempo de espera. Aleluia. Vamos em frente. Agora a gente vai falar sobre fé para descer do barco. Eu gosto muito desse capítulo que fala de Pedro. Eu gosto muito. Quando o assunto é fé, não podemos deixar de citar o exemplo de Pedro. Naquele momento em que ele desce do barco e anda sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Texto que está ali em Mateus 14, 29. Provérbios 21, 31. Vou anotar aqui. Leninha, já anotei o seu texto, eu vou ler. Essa cena não fala de uma fé comum. Deus já tinha feito maravilhas por meio dos profetas, mas além de Jesus, a única pessoa na história da humanidade que andou sobre as águas foi Pedro. Olha só, já tinha um monte de profeta, né? Moisés abriu o mar, mas ele não andou sobre as águas. Pedro andou. E ele era só um discípulo. Imagino que Deus não pode fazer conosco, hein? Se a gente tiver essa fé, meu Deus. O primeiro detalhe dessa história narrada em Mateus 14, 22, até ali o versículo 36, é que Jesus esteve com os discípulos horas antes, no milagre da multiplicação de pães. Ele pediu que os discípulos entrassem no barco e fossem à frente enquanto ele se despedia da multidão. Segundo, não havia nada de novo e assustador para os discípulos nesse pedido, pois era corriqueiro para eles entrarem em um barco e atravessar para o outro lado. Eles eram pescadores, né? Então já estavam acostumados com o mar, já conheciam, né? Toda a rota, enfim. Terceiro, por mais que estivessem acostumados com o mar agitado, havia uma ventania tão forte que o conhecimento deles sobre o mar não servia para nada. Sabemos então que Jesus anda sobre as águas, se apresenta a eles. E qual que foi a reação dos discípulos? Gritaram de medo. Logo em seguida, Pedro desce do barco. E que garantia Pedro tinha de que em poucos instantes não morreria afogado? Sua garantia era a palavra de Jesus: venha. É comum que vivamos em uma grande tempestade pouco tempo depois de ter vivido um milagre. Também é natural, assim como foi com os discípulos, que Deus nos peça para fazer algo que tenhamos habilidade e que nos dá certa confiança em nós mesmos. Em situações assim, uma ventania se levanta e pensamento: Jesus, não vai chegar a tempo e eu vou morrer aqui. Há inclusive tempos em que até vemos o Senhor na tempestade, mas temos medo achando que se trata de um fantasma. Isso também é natural. No entanto, podemos ter a ousadia de pedir a Jesus para nos ajudar a andar por cima das águas em meio à ventania. E isso é o sobrenatural. Lembre-se, ter medo é natural. Seja o medo do abandono, seja o medo da traição,
seja o medo do futuro ou de qualquer outro medo que você tenha. Mas quem disse que nós fomos chamados para viver o natural? Se Pedro apenas escolhesse o que via e sentia, não teria conseguido viver o que viveu. Ele descobriu por conta própria que a única coisa que nos tira de uma ventania de modo sobrenatural não é olhar para as águas, mas manter os olhos em Jesus. O medo sempre leva você a ficar paralisado, mas em todo tempo a fé o leva a viver o sobrenatural. Uau! E a gente ainda vive muito o natural. A gente ainda vive muito, ainda fincado nas coisas dessa terra. A gente ainda vive muito focado em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas a gente ainda não olha com os olhos que Deus quer que a gente veja, enxergue, que é o sobrenatural, é mergulhar no sobrenatural, é crer nesse sobrenatural de um Deus que fez um homem andar sobre as águas, um Deus que fez um homem abrir o mar para um povo passar. É esse Deus que nós estamos falando. Não é um Deus pequeno, é um Deus muito grande, que é o nosso Pai. Mas a gente ainda não vive como filhas, que é aquela palavra que fala que um filho pedindo um pão, o pai vai dar pedra? Não, ele não vai dar. Ele vai abrir um caminho. Ele vai abrir uma porta. Algo ele vai fazer. Mas nós precisamos ter fé. De não olhar para as circunstâncias, não olhar para as situações, né? No meu caso, eu não olhar para a deficiência do meu filho, na limitação que o meu filho tem, mas num Deus que pode fazer muitas coisas na vida dele, que pode transformar, que pode curar, pode fazer com que ele cresça nas limitações, nas dificuldades que ele tem, pode fazer com que ele melhore nas dificuldades, nas limitações. Enfim, ele é Deus, ele é Senhor. Não tem limites para o poder daquilo que Deus pode fazer. Mas nós colocamos limites. Como? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Dizendo, Deus, não vai dar. Deus, eu não vou conseguir. Deus, eu não tô vendo. Mas não é ver, porque a fé é o quê? É a certeza, a convicção do que nós não estamos vendo. Seria muito fácil se a gente já soubesse o que fosse acontecer. Isso não é fé. E Deus quer trabalhar em nós essa fé, que é como eu disse, a gente até diz que tem, mas quando as coisas ocorrem, a gente tem mesmo, ou a gente se desespera? A gente grita de medo, como eles fizeram, já desceram. Jesus, nos ajuda. Eles já ficaram desesperados. Muitas vezes isso acontece conosco. A gente se desespera. E quando fala aqui, tem uma hora que fala aqui que é muito comum que vivamos uma grande tempestade pouco depois de termos vivido um milagre. Eu me lembrei de algo, né? O milagre da minha conversão. É uma pessoa de uma família totalmente católica. Eu já tinha perdido a minha mãe, eu tinha o meu pai. E eu era uma jovem, com muitos problemas, muito sozinha, muitas situações. Meu pai era alcoólatra, enfim, acho que eu já falei sobre isso em uma das lives. E logo depois que eu me converti, 4 meses depois da minha conversão, meu pai cometeu suicídio.
Então, de algo extremo e intenso que eu estava vivendo com Deus, né? Que a gente, quando se converte, a gente tá naquele primeiro amor. E eu estava vivendo uma intensidade com Deus como jovem. E logo depois, com 4 meses, meu pai comete suicídio. E aí veio uma tempestade terrível. Eu não sabia o que fazer. E quando isso ocorreu comigo, eu pensei, acabou, meu fim. Eu não sei o que vai ser da minha vida agora, né? E aí, como eu já contei aqui, Deus cuidou de tudo. Não me deixou sozinha em nada. Veio pessoa de tudo quanto era canto para me ajudar. Pessoas que eu não tinha nem tanta intimidade assim. Pessoas que abriram porta da casa para eu morar e fizeram de um tudo, se moveram para me ajudar. Quem faz isso, gente? É Deus. Eu não conhecia as pessoas. Eu estava há pouquíssimo tempo no meio da igreja ainda, não conhecia as pessoas. Veio gente de tudo quanto era canto para me ajudar, perguntando para mim o que eu precisava. Ou seja, em todas as coisas Deus supriu. Eu não fiquei em nada desamparada. Ou seja, Deus cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Então, creia. Ele está cuidando. Ele está no controle e Ele está cuidando. Mesmo que agora a gente não veja, mesmo que ainda esteja uma sombra ainda só, mas ainda está difícil de ver, mas Ele está cuidando. E no tempo certo, essa neblina vai passar e você vai ver nitidamente o que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Agora vamos para a última parte, que diz assim, a última notícia. Paulo tinha um carinho muito grande por seu discípulo Timóteo. Nós já falamos dele na live anterior. Um companheiro fiel em muitas de suas viagens e de seu ministério. Podemos imaginar aquele jovem filho de um grego com uma judia, com suas dificuldades de se expressar, timidez e até uma fragilidade física. Mas nada disso o impediu de viver o propósito para qual Deus o havia chamado. A Bíblia não traz detalhes sobre como Timóteo morreu ou mesmo onde estava na época em que Paulo foi morto. Sabemos apenas que ele manteve um contato muito próximo com o apóstolo. Foi para Timóteo que Paulo, já idoso, escreveu sua última carta da prisão em Roma, a segunda carta a Timóteo. Sabemos também que ele de fato seguiu as orientações de Paulo e liderou a igreja em Éfeso. Uma cidade portuária muito rica e extremamente idólatra. Olha só o que Timóteo tinha nas mãos. Sede do famoso templo à deusa Diana. Apesar de a Bíblia não trazer esse relato, a tradição cristã afirma que Timóteo foi martirizado por causa da sua fé em Jesus. Não sabemos detalhadamente como Timóteo terminou a sua jornada, mas sabemos que ele perseverou em sua fé e deixou essa marca na vida daqueles a quem ele liderou. Em Apocalipse, lemos como a perseverança foi uma das marcas da igreja de Éfeso, que está ali em Apocalipse 2:2. O jovem líder que um dia chegou para liderar aquela igreja, tímido, inseguro, enfermo, foi o mesmo que perseverou até o fim e chegou a morrer por sua fé. Timóteo definitivamente não foi vencido pelo medo. Paulo combateu o bom combate e Timóteo também. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Está ali em 1 Timóteo 6,12. Foi isso que Timóteo fez. Pregou o evangelho corajosamente até o fim. Não ficou paralisado diante das dúvidas que tinha sobre si mesmo, nem recuou quando teve que enfrentar os desafios na igreja e a perseguição fora dela. A última notícia sobre Timóteo, esse grande homem de Deus, filho espiritual do apóstolo Paulo, não foi sobre o medo e a covardia, mas sim sobre uma vida de poder, amor e equilíbrio. A obra de Jesus é
é linda. Se você não permitir, o medo não determinará qual será a última notícia a seu respeito. Você pode passar por momentos terríveis, cenas chocantes e pressões impensáveis. Pode ser até que você tenha lutado contra o medo durante muito tempo e tenha acreditado que toda essa insegurança e timidez sempre serão parte da sua vida. Deixe que o Espírito mostre que, pela presença dele em você, o medo não tem mais lugar na sua vida. O tempo da escuridão acabou, porque o Espírito brilha em você. Aleluia! O medo nos paralisa em questão do nosso chamado. Deus já pode ter derramado em você dons. Você já pode ter na tua mente um projeto de algo que você tem muito desejo de fazer no reino de Deus. Eu tenho alguns projetos na minha cabeça, alguns desejos muito assim que eu tenho. E coloco diante de Deus. Deus, eu tenho um projeto assim, eu tenho um desejo de fazer isso. Está nas mãos de Deus. Agora, nós não podemos deixar que o medo impeça de nós fazermos aquilo que a gente precisa fazer. Porque a gente começa a olhar para a nossa limitação. E eu posso falar isso porque eu ainda tenho muita dificuldade. É como eu falei aqui no início. Para mim estar aqui falando com vocês, ao vivo, gente, só Deus sabe o quanto isso para mim é difícil. Muito difícil. Quando Deus me deu uma direção de fazer o Instagram, começou para fazer desenhos. Legal, vou fazer uns desenhos, voltei a desenhar, comecei a fazer Casa de Isabel, ainda estou fazendo. Comecei a fazer desenhos sobre as aulas, muitas chegaram aqui, muitas alunas, companheiras aí, outras que não são alunas, começaram a seguir, eu comecei a fazer os desenhos. Poxa, legal. Depois Deus já começou a falar, agora eu quero que você faça algo, agora eu quero que você fale. Falei, Senhor, não quero falar não, deixa eu só desenhar. Deixa eu só ficar no desenho. Tá bom? Assim, tá confortável. Até o ponto que Deus falou, não. Agora chegou a hora de você compartilhar. Dar teu testemunho, falar, enfim. Eu não sei qual que é o chamado que você tem. Eu não sei o que Deus tem colocado no teu coração. Mas não deixe que o medo te paralise. Não comece a olhar para as tuas deficiências. Ah, mas eu sou muito tímida. Eu sou muito tímida, gente. Eu sou muito tímida, eu sou muito reservada. Só Deus sabe. Na escola, meu Deus, quando tinha que ir lá na frente para apresentar um trabalho, eu morria. Eu queria morrer, mas eu não queria ir. Sempre tive muita dificuldade. Até hoje eu sou assim. Eu sou levita na igreja onde eu sirvo. Cada vez que eu subo naquele púlpito, meu Deus, só Deus sabe. A luta que é. Mas o Senhor foi tão claro comigo que não era mais para eu fugir. Então não fuja. Timóteo não fugiu. Mesmo ele sendo tímido, mesmo ele ainda tendo uma enfermidade, que Paulo dizia que ele tinha uma enfermidade, mesmo ele sendo inseguro, ele cuidou de muitas pessoas. Essa semana, esse final de semana, né? Eu estava assistindo a conferência do Jesus Cop. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi quando Douglas falou assim sobre o texto de Caim e Abel. Que falava sobre quando Deus fala com Caim, cadê Abel? Onde está Abel? E Caim responde, o que tenho eu com meu irmão? E nós temos muito. Nós precisamos ter essa sensibilidade de olhar para o nosso próximo. Nós não estamos aqui como igreja apenas para passar um tempo. Deus quer algo de nós, de cada uma de nós, de alguma forma. Seja algo grande, seja algo pequeno, mas para Deus não existe isso. Então ore, busque ao Senhor, peça para Ele mostrar para você, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Se você já tem um projeto, se você já tem algo na tua mente, se Deus já tem falado com você, faça. Comece aos poucos.
mas se deixe ser usada pelo Senhor. Não deixe que o medo paralise, que é o que fala aqui. O medo não tem mais lugar na tua vida. O medo não tem mais lugar na minha vida. Declare isso. Declare isso para você mesma. O medo não tem mais lugar na minha vida. O Espírito brilha em mim. E é Ele mesmo quem nos capacita para fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer. Em nome de Jesus. Quero deixar essa palavra para vocês de fortalecimento no Senhor. E dizer para vocês aqui algo que eu escrevi no finalzinho desse capítulo. É uma decisão não deixar que o medo me domine. É uma decisão em quem eu vou acreditar. Na voz do medo que vai me dizer você não consegue. Ou a voz de Jesus dizendo venha. Como ele fez com Pedro. Quando Pedro desceu daquele barco. No meio daquela tempestade. Ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Ele estava olhando para Jesus na frente dele. Só que aí, o barulho, o vento começou a ficar muito intenso. E aí ele parou de olhar para Jesus. E ele começou a olhar para as circunstâncias. E isso acontece com a gente. A gente está firme olhando para Jesus. De repente vem um vento. De repente vem uma onda. E aí a gente para olhar. É nesse momento aonde a gente começa a afundar. E aí a gente pede socorro. Jesus, me socorre. Jesus socorreu Pedro. O Senhor quer que nós vivamos o sobrenatural. Viva e experimente o sobrenatural do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o teu Pai. Ele é o meu Pai. Peça e Ele vai te dar. Como diz a palavra, bate. Ele vai abrir. Amém? Amém, minhas queridas. Terminamos por aqui. Eu só vou deixar para vocês 3 perguntinhas que tá no livro e que eu achei muito interessante, porque cada capítulo termina com uma pergunta, com algumas perguntinhas, e aí eu respondi as minhas. Eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem anotar, para vocês mesmos depois responderem e orarem, né, diante do Senhor. São 3 perguntas, diz assim: qual o medo mais intenso que tem tentado tirar a sua paz nesse momento? Qual o medo mais intenso que tem tentado tirar a sua paz nesse momento? A segunda pergunta: como você pode aceitar a sua vulnerabilidade de forma corajosa para superar o medo? Como você pode aceitar a sua vulnerabilidade de forma corajosa para superar o medo? Terceiro, registre aqui pelo menos 3 atitudes de coragem que você tomará a partir de hoje. Registre aqui pelo menos 3 atitudes de coragem que você tomará a partir de hoje. Eu deixo aqui essas 3 perguntinhas para vocês meditarem, assim como eu meditei no Senhor, orei ao Senhor, pedindo para que Ele me desse coragem nos meus medos, nas minhas inseguranças, em tudo aquilo que ainda tenta me paralisar. Amém, minhas queridas? Vamos orar? Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom esse tempo, foi muito bom ouvir a voz do Senhor nesse tempo aqui, junto com vocês. É um desafio, como eu disse, estar aqui, mas eu estou em obediência ao Senhor, para fazer a vontade dEle. E eu creio que Deus tem um propósito para isso. E eu creio que vidas vão ser libertas, alcançadas e fortalecidas através de cada palavra lançada. E seja assim com você,
que você seja também um vaso nas mãos do oleiro para ser usada pelo Senhor. Não ache que você não é capaz de lançar uma palavra para alguém. Você é sim. Você é obra das mãos de Deus, perfeita aos olhos do Pai. E você tem muito para transbordar da vida dele, na vida das outras pessoas. Amém? Senhor, eu quero te agradecer. Agradecer por essa tarde. Agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Agradecer, Senhor, porque em todos os tempos de espera, o Senhor está conosco. O Senhor tem nos ensinado o descanso, como aquela palavra que diz ali em Mateus 11, que diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor é o nosso alívio em meio às tempestades. O Senhor quer que nós entreguemos a Ti os nossos medos. E eu quero, Senhor Deus, nessa tarde, entregar os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas dúvidas no altar do Senhor. Entregue para Ele nessa tarde todos os teus medos, todas as tuas inseguranças, tudo aquilo que tem gerado dúvida no teu coração, todo sentimento de incapacidade, toda dúvida que já possa ter brotado. Em nome de Jesus, lance aos pés do Senhor. Como eu disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em nome de Jesus, Senhor, guarda a vida das minhas irmãs, de todas aquelas que me ouviram, de todas aquelas que vão me ouvir, para que toda essa palavra, Senhor, gere ânimo, gere força, gere coragem na vida das minhas irmãs. Que elas não se paralisem, em nome de Jesus. Que elas entreguem para o Senhor todas as suas dúvidas, os seus no altar do Senhor. Porque eu sei, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, minhas irmãs. Fiquem na paz do Senhor. Foi muito bom estar com vocês. Um grande beijo. Até a próxima. Eu vou estar baixando esse vídeo também no YouTube. Vou deixar lá, vou deixar aqui e lá no YouTube também. Tá bom? Quando eu for colocar de novo aqui para estar com vocês, para falar novamente do livro, de mais um capítulo, se dando tudo certo, eu coloco lá no Stories o horário, tudo direitinho, porque eu acho que é até melhor para vocês programarem para estar aqui comigo, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.